Sejam todos bem-vindos, amigos, religiosos, religiosas, paroquianos das diversas paróquias de Sion, todos vocês que nos seguem as nossas missas. E hoje, de maneira especial, nós iniciamos esta semana sobre o tema bem-vindos, amigos, Sion e a sua história. Iniciamos hoje, segunda-feira, e iremos até sexta-feira, falando um pouco da história de Sion. Eu, Padre Donizete, gostaria de acolher a todos vocês, amigos, internautas, diversas pessoas que nos acompanham pelas novas mídias sociais. Nós vamos iniciar este primeiro encontro com a presença do Padre Hilário, em superior geral, um dos padres mais experientes de Sion. Ele vai nos apresentar um pouco o início de Sion e os irmãos Ratisbon. Falando dos irmãos Ratisbon, nós temos as imagens dos dois aqui ao lado do Padre Hilário. Esse não tem barba, mais velho, é o Padre Teodoro Ratisbon, e ao meu lado, com barba, Afonso Maria Ratisbon. O tema desta noite é, portanto, Sion e os irmãos Ratisbon. Gostaria de convidar a todos a seguir e a nos colocar perguntas, questões, comentários, através do seu comentário, do seu site, no qual você está nos acompanhando. Então, o tema desta a todos a seguir e a nos colocar perguntas, questões, comentários, através do seu comentário, do seu site, no qual você está nos acompanhando. Então, o tema desta a todos a seguir e a nos colocar perguntas, questões, comentários, através do seu comentário, do seu site, no qual você está nos acompanhando. Sobre Sion, mas haverá uma exposição específica sobre Sion. Então, deixo por enquanto de lado. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Eu sei que há diversas pessoas das equipes de casais também de Nossa Senhora que estavam interessados em acolher ou acompanhar, digamos, essa semana sioniense. Sion, hoje nós diríamos que é o nome de um conjunto de atividades. Na prática, originalmente eram duas congregações religiosas, que em certos momentos chegavam a ter mais uma ou duas, tem os associados de Sion também, e esse grupo todo, ele tem um carisma. Esse carisma não é de Sion, esse carisma é da Igreja, assumido por esses que se envolvem nas organizações ou nas fraternidades de Sion. Na base, no início, na descoberta, na intuição ou na inspiração desse carisma, nós temos dois irmãos, especificamente, apesar de que tem também uma porção de outras pessoas que os cercaram, que os apoiaram, que os ajudaram, que os encaminharam, e, sobretudo, nesses dois irmãos, duas experiências religiosas profundas e bem diferentes. Nós temos o Padre Teodoro Ratisbon, e nós temos, como o Padre Donizete, nosso atual superior geral, já falou, o Padre Maria Afonso. Maria antes de Afonso, porque ele foi batizado com o nome de Maria, guardando o nome que ele tinha também de Afonso. E os dois eram bem diferentes e se complementavam, porque os diferentes podem se complementar ou podem criar conflito. O Teodoro, que era o mais idoso, ele teve uma vida muito interessante, muito rica, e passou por uma evolução espiritual muito longa e bastante exigente. Enquanto que a experiência do Padre Maria Afonso, como o Padre Donizete vai nos falar, foi diferente, foi mais rápida, foi uma experiência religiosa pessoal. O Teodoro vinha de uma família, os dois, judia, lá de Estrasburgo, era uma das primeiras famílias que tinha recebido ainda
de Napoleão e depois o direito de morar dentro da cidade. Os judeus não podiam morar dentro das cidades na Europa, por diversas razões e por atividades beneficentes e bancárias que eles realizavam. Receberam o direito de morar lá dentro. A família era numerosa e esse Teodoro, inicialmente, ele seria orientado para esse trabalho de administrador de casa bancária, que era aquilo que unia o que era o trabalho, a atividade da família. Agora, quem era esse Teodoro? Teodoro era jovem, padre Teodoro Ratisbonne. Ele era jovem que não tinha muito aquele desejo de ficar nos negócios. Ele está simplesmente querendo encontrar o caminho dele. Eu vou falar rapidamente de algumas situações pelas quais ele passou. Jovem, ele não teve uma formação religiosa judaica. Ele teve algumas informações a partir, sobretudo, da mãe e da imagem da mãe, que, no fundo, era a religiosidade que ele recebeu, foi muito influenciada pelo carinho, pela imagem da mãe, que eles perderam bastante jovens ainda. Ele tinha aquela ideia de que se falava de um Messias. E eu estou lendo algumas coisas da vida dele, ele dizia, mas vagamente, o que é esse Messias de que tanto falam que vai vir e nunca vem? Por que ele nunca vem? Bom, aquilo ficava um questionamento na cabeça dele. Chegou numa certa fase de adolescência, juventude, ele tinha vergonha do nome judeu. Porque ele era discriminado ou ele vivia numa situação privilegiada, como todos os poucos judeus que moravam dentro da cidade de Estrasburgo e em outras cidades também da França e da Europa. Padre Hilário, eu gostaria de saudar o Padre José Faria, que é o administrador paroquial da Paróquia Nacional de Sion, em Paraíso, e na pessoa dele nós saudamos todos os nossos confrades religiosos, religiosas que nos acompanham. Eu não disse, mas nós combinamos. O Padre Hilário, por assim dizer, vai vestir ou está vestindo a camisa ou a batina do Teodoro, e eu, mais jovem, assumirei o papel, a camisa ou a batina do Padre Afonso Maria, para mostrarmos os dois pontos de vista. Por favor, continue, Padre Hilário, então apresentando quem foi esse homem, Teodoro Ratisbonne. O Padre José é pároco de uma paróquia de Nossa Senhora de Sion. Sim. No caso, estamos situando. Bom, uma certa vergonha. Depois ele disse que ele passou a juventude dele sem grandes conflitos, sem desvios nem tempestades. E aquilo que marcava um pouco, que o orientava, que lhe dava um certo rumo, eram as palavras e o exemplo da mãe. Mas ele chegou numa fase onde ele se questionava muito. Ele dizia, uma frase dele, eu tenho 20 anos e ignoro porque eu estou no mundo. Mas a consciência estava se despertando. Por que ele se colocava essas perguntas? Qual o sentido da vida, etc. e tal? E ele entrou numa linha de muita leitura, literatura, leitura, e ele fala que todos aqueles autores franceses, ele fala de Rousseau, ele fala de Voltaire, ele fala de outros autores também, e num certo momento eu achei interessante porque ele diz, esses autores eram ou ateus, ou anticlericais, ou os dois, ou tinham uma posição muito destrutiva em relação a qualquer sistema religioso. E num certo momento ele usa uma expressão que eu acho interessante, ele dizia, eu murmurava com Rousseau e eu ria de todo esse aspecto religioso com Voltaire. E isso era o riso de Satanás, é a expressão dele, para dizer passagem pela qual ele passou na vida. Mas ele recebeu a permissão da família de se dedicar basicamente aos estudos, que era o que ele queria. Ele teve um certo treinamento para trabalhar no sistema bancário, mas aquilo não o pegava, não era o seu campo. E ele começou a estudar, ele foi para Paris fazer Direito, ele acabou se formando também em Direito, ele teve o registro dele lá nas instituições dos advogados da França na época, mas ele não se sentia bem, ele se sentia livre, tinha recursos, mas ele quis voltar para Estrasburgo.
E aí que ele teve contato, através de pessoas intermediárias, com um curso particular de filosofia de um ex-professor do Colégio Real, chamado Botan. O Botan, ele tinha sido colocado fora do contexto de professor de filosofia porque ele tinha se tornado cristão, ou melhor, ele tinha reencontrado o seu cristianismo da origem. E eles não queriam saber de alguém que fosse basicamente um professor com uma marca de filosofia, com uma marca cristã. Olha, e tem outros que estão nos acompanhando também aí, Padre Donizete. Falando do Teodoro, que era francês de Estrasburgo, lembremos que a congregação está presente através dos irmãos e das irmãs em diversos países. Saudamos os nossos confrades que estão em Castro, em Jerusalém, em Toronto, e que eu espero estão nos acompanhando durante esses dias, a nossa semana sionista. E já estão participando aí. Bom, o fato é que ele começou, ele tinha vontade de encontrar sentido. O direito era uma boa atividade que ele achava que podia ajudar as pessoas. E ele começou a se interessar por esse curso de filosofia. Ele sabia da orientação pessoal do Botan, ele teve outros amigos judeus que seguiam também esse curso de filosofia com o Sr. Botan. Ele foi animado, encorajado, apoiado por uma certa senhora francesa, Mademoiselle Humann, que foi aquela que finalmente o batizou pessoalmente. E nesse contato, ele diz, eu comecei a sentir e a conhecer Jesus Cristo. Mas eu não podia confessar ainda, não podia ter a coragem de confessar esse Jesus Cristo. Eu sentia que eu estava cada vez me aproximando mais, porque a partir do contato com esse professor, Botan, eu senti que eu estava exatamente no caminho da verdade, daquela verdade que ele sempre procurava. Não houve uma indoutrinação, mas houve por parte dele uma pesquisa, uma procura, e ele viu que junto com esse professor e com esses colegas, era importante, eles estavam encontrando o caminho que conduz à verdade. Tem mais um detalhe que eu queria colocar aqui também. Havia dentro dele uma luta contra os preconceitos em relação ao cristianismo. Porque, mesmo que ele não tivesse tido uma formação religiosa, ele vivia num ambiente judeu. O pai dele era o presidente do consistório judaico lá de Estrasburgo. E ele, num certo momento, começou a se interessar para acompanhar e até para dirigir e para procurar recursos para uma escola que era de promoção humana dos judeus que há pouco estavam entrando em contato mais direto no sistema urbano da Europa e que precisavam de ter uma formação. E ele começou a assumir, por influências e pela atividade dele, a direção dessa escola de formação desses judeus, crianças, jovens e mesmo adultos. E ele sentia cada vez mais o apego à descoberta do cristianismo, mas ao mesmo tempo ele não podia professar, mas não é que ele não podia por causa do ambiente externo. Dentro dele, ele usa uma expressão que eu acho interessante, ele diz, eu já acreditava em Jesus Cristo, mas eu não podia decidir-me a invocá-lo, porque eu não era capaz de pronunciar o seu nome. Por quê? Eu tinha a impressão que eu estava negando e ofendendo o nosso Deus, o Deus de Abraão. Ele parece que sentia uma oposição que assumir um era rejeitar o outro. Só que aconteceu uma experiência muito interessante, e depois disso eu vou deixar o Padre Donizete falar um pouco do Padre Afonso, Maria Afonso. Num certo momento ele estava numa pensão lá na Suíça, e ele se sentiu mal. Esse mal era sério, não era sério, não sei. Mas ele começou a ter a impressão, e se eu morrer? E se eu morrer agora? E se eu morrer aqui? Eu estou sozinho, o que eu faço? Como é que eu faço? E daí ele teria dito antes disso, Deus, se você realmente quer que eu creia,
faz com que eu te encontre. E daí eu juro que eu vou dedicar a minha vida a você. Isso tinha sido feito anteriormente. Naquele momento que ele estava se sentindo mal lá naquela pensão, sozinho lá na Suíça, ele falou: eu preciso acreditar em Jesus. E ele disse, num certo momento, o nome de Jesus, que ele não era capaz de pronunciar, saiu. Ele pronunciou. Ele falou que a partir daquele momento, primeiro, ele recuperou rapidamente a disposição e a saúde, mas a partir daquele momento o nome de Jesus saiu de minha boca. Eu, que antes temia de perder o Deus de Abraão, eu comecei a sentir que eu tinha encontrado aquilo que seria um objetivo para a minha vida. Depois disso, esse foi aquele momento básico, que a gente passa meio rapidamente por cima. Mas depois disso ele voltou para Estrasburgo, né? Ele estava só de passagem lá na Suíça, e acompanhado pelo Botan e por aquela orientadora dele, que era a senhorita Ullmann, ele foi tendo uma catequese e ele começou a desejar instantemente, ele começou a desejar com muita ansiedade de receber o batismo. Depois disso, a vida dele vai mudar bastante. Isso é um pouco daquilo que era o Padre Teodoro, mas o irmão dele era bastante diferente e a experiência foi bastante diferente. O Padre Teodoro, antes de ser padre, você apresentou a primeira parte da vida dele. Tá, eu gostaria de saudar... Antes de ser batizado até agora, sim, então... Voltaremos já. Gostaria de saudar os nossos vocacionados que nos acompanham, nossos paroquianos leigos, a Marisa de Campestre, paroquianos aqui da São José, de Castro, do Rio, os nossos confrades, o Padre Gilmar, o pároco da Consolata, o Padre Carlos, que é formador, ligado paroquial da Consolata, e todos vocês que nos acompanham. O Padre Hilário pediu que eu apresentasse o outro irmão, Afonso Maria Ratisboni. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, Padre Hilário, você fez uma apresentação até, o batismo. O que acontece depois? Porque entre Afonso Maria Ratisboni e Teodoro Ratisboni, há uma diferença de 11 anos. Afonso Maria Ratisboni vai entrar na vida do Padre Teodoro, por assim dizer, quando ele já é padre e já está exercendo o ministério em Paris. Então, por favor, avance um pouco mais. Tá certo. Então, ele estava querendo ser batizado, não havia naquela época todo o sistema de cursinho de preparação dos padrinhos e dos pais, que eram judeus, da mãe já não existia mais. Bom, finalmente ele decidiu, com essa que se tornou a madrinha, mas que se tornou a celebrante do batismo dele, ser batizado. E tem uma frase interessante. Ele disse que naquele dia ele saiu da casa dele e ele ia ser batizado. E encontrou na porta da casa com o irmão dele. O irmão dele perguntou: onde é que você vai? Ele falou: eu vou perto daqui, eu vou dar uns passos e já volto. Ele falou: depois que eu percebi a profundidade daquela frase, o fato de eu ir ser batizado não me afastava disso tudo que eu já era. É um passo. Eu me tornei cristão, mas sem deixar de lado tudo aquilo que já eu tinha, mesmo se de um modo um pouco desconhecido, que era essa marca, origem do judaísmo. Bom, ele foi batizado na casa desta senhora Ullmann e continuou os cursos de filosofia. Só que nessas alturas ele achou: eu quero mais agora é ser padre também. Ele foi sentindo o despertar dessa vocação, assim como outros colegas do mesmo curso de filosofia do senhor Botan. Teve diversos que se tornaram padres, um deles depois se tornou até cardeal, etc. E ele foi para o sacerdócio e teve todo aquele conflito de expor isso para a família dele, sobretudo para o pai dele. Houve uma tensão muito grande no momento em que, forçado pelas circunstâncias, ele teve que dizer para o pai: eu sou cristão. Porque com isso ele tinha que deixar aquele trabalho de direção daquela escola de promoção humana que ele dirigia e que era o pai dele que mais talvez sustentava. O pai
e os tios. Bom, quando a família soube que ele tinha se tornado cristão, e quando a família disse, olha, pelo menos não vai ser padre, ele decidiu a ser padre. Daí a pouco, alguém falou para ele, bom, já que você vai ser padre mesmo, ao menos não vai querer exercer o ministério aqui em Estrasburgo. E é lá que ele começou a exercer, não por teimosia, pelas circunstâncias, a exercer o ministério. Ele disse que, num certo momento, ele ia para a Catedral de Estrasburgo para poder assistir à missa e participar da comunhão antes de ser padre. Ele tentava disfarçar, se envolver no manto, mas muita gente o conhecia e acabou se ficasse sabendo que ele já era cristão e que participava. Bom, ele foi ordenado padre e começou a trabalhar na Catedral de Estrasburgo e, junto com outros colegas, eles receberam a missão de cuidar do seminário da Diocese de Estrasburgo, para a formação dos novos, dos jovens religiosos. E aí, num certo momento, houve mesmo um conflito meio sério com o próprio irmão, esse garoto Afonso. Eu digo garoto porque ele era mais jovem. O Afonso, naquele momento, Afonso Ratisbonne. Então, conflito, ele padre, o Afonso numa outra situação. Era isso. Obrigado, Padre Hilário. Eu gostaria de saudar a Rosana Manzini, professora de moral da PUC São Paulo, que entra e nos acompanha também pelas mídias sociais. Padre Hilário, o contexto dos irmãos Ratisbonne, tanto do Teodoro como do Afonso, o senhor apresentou muito bem, é um contexto profundamente cristão, porque é uma sociedade francesa que é cristã, e eles vivem num mundo que é o mundo judeu de Estrasburgo, na divisa da França com a Alemanha, vivem um profundo humanismo. Trabalham em escolas, a família tem a tradição da educação, tem escolas voltadas para o mundo judaico e para as crianças pobres judias. É nesse contexto que evoluiu Teodoro até descobrir o cristianismo e se tornar padre, e vai ser nesse mesmo ambiente que um pouco mais tarde o seu irmão mais jovem, Maria Afonso Ratisbonne, este que aqui na foto tem barba, ao meu lado. Barba preta ainda. Barba preta, Afonso Maria Ratisbonne, que faz também a sua experiência. Contrariamente ao Teodoro, como o Padre Hilário apresentou, que viveu praticamente durante 10 anos, após seus estudos de Direito, uma busca profunda de Deus, através da filosofia, através de mestres e através da sua formação, Afonso Maria Ratisbonne, que eu gostaria de apresentar em poucas palavras, era um jovem com uma vida também traçada, definida. Ele estava noivo, ele tinha terminado a sua formação também em humanismo, em letras e direito. Estava praticamente com um noivo, com quase que um casamento marcado com Flor Ratisbonne, alguém próximo dele, próximo da sua família. Mas ele mantém, digamos, um contato direto com o Teodoro. Eu vou citar uma passagem dele de 41, 8 de março de 41. É uma carta em que Afonso escreve para o irmão Teodoro, que está em Paris. Ele diz assim: sim, meu querido Teodoro, eu te ouvi dizer uma vez, do alto do púlpito de Notre-Dame de Victoire, de Nossa Senhora das Vitórias, e de fato Teodoro, Padre Teodoro, foi padre durante muitos anos nesta paróquia. O que eu ouvi dizer? Que Deus sempre escolhe uma simples mulher para realizar suas vontades supremas e salvar toda a humanidade. Isto em março de 41. Ele continua dizendo que ele também tem uma simples mulher, que é Flor, com quem ele gostaria de se casar. Então ele está noivo e através dessa carta ele agradece o Padre Teodoro, o seu irmão, e comunica duas coisas. Primeiro, diz ele, meu irmão, tem duas coisas a lhe dizer. Estou apaixonado e estou em Nice, no belo sol da Itália, numa primavera magnífica. Afonso Maria está de viagem
para a Itália, comunica a Teodoro do seu projeto de casamento e, de fato, ele vai fazer essa viagem. E é justamente nesta viagem, no final desta viagem, em janeiro de 42, é que ele vai passar por esta experiência profunda, religiosa, o que nós chamamos entre nós do sinal do 20 de janeiro. E amanhã o Padre José Maria, que nos acompanha de Paris, ele que é o responsável da nossa comunidade na França, é ele que vai nos apresentar este tema de Sion e o 20 de janeiro, a experiência de Afonso Maria. Volto a este início. Maria Afonso Ratisbonne, irmão mais jovem, está buscando Deus e para ele essa busca passa inicialmente pelo casamento, pelo matrimônio. E é somente a experiência que vai fazê-lo mudar de vida. Ele, Afonso Maria, no dia 21 de janeiro, no dia seguinte desta experiência, ele diz, e aqui eu antecipo que o Padre José Maria vai certamente nos apresentar, eu lanço um desafio, está escrevendo novamente a sua noiva, um desafio que você prove que a minha conversão, a minha mudança de vida, que ela não seja um milagre. E se ela não for um milagre, aí está o maior milagre. É assim que ele fala desta experiência. Afonso Maria, Afonso Ratisbonne, que vai encontrar, através de Maria, Jesus Cristo, que vai fazer uma experiência religiosa em 20 de janeiro, ele vai se batizar no dia 31 de janeiro, logo depois, e é justamente durante esses primeiros dias de experiência que ele já afirma que essa experiência é profunda e que vai marcar o resto de sua vida. Afonso Maria Ratisbonne, que também é humanista, que trabalha com a sua família, com o seu tio, que se dedica a uma das escolas de Sion, ele descobre, através dessa experiência religiosa, aquilo que o seu irmão Teodoro, o irmão mais velho, já trazia no seu coração e que já experimentava, vivendo em Paris, o seu sacerdócio, o seu ministério. E o que os dois farão junto, um pouco mais tarde, a data oficial é 1852, eles vão começar aquilo que nós chamamos a obra de Sion. E durante essa semana nós falaremos muito sobre esta história de Sion, de sua obra, de suas obras. Voltemos àquilo que nós apresentamos hoje, Padre Hilário, Afonso e Teodoro. Aparentemente eles têm conflito, mas na realidade são irmãos, se conhecem, se correspondem, como esta carta que eu apresentei de 1841, alguns meses antes da sua mudança de vida, da sua entrada no cristianismo, ele escreve no Teodoro, que mostra que eles têm uma relação profunda de família, e juntos eles buscam, cada um do seu jeito, mas fazer a vontade de Deus. Teodoro já encontrou pela experiência dele, através da filosofia, da entrada nos padres de São Luís, da ordenação sacerdotal e do seu ministério sacerdotal. Afonso Maria, até janeiro de 42, ainda está buscando, mas ele vai encontrar, e de fato ele encontrou o seu lugar em Sion, ao lado do seu irmão. Mas entre 42 e 52 nós temos 10 anos. Contrariamente a Teodoro, Afonso Maria precisa de mais tempo para se formar. Ele foi noviço, ele fez toda a sua experiência de formação religiosa através dos estudos filosóficos e teológicos com os jesuítas. Portanto, ele entrou na companhia de Jesus e é mais tarde que ele vai iniciar a obra de Sion. Mas durante esses 10 anos ele não ficou isolado, fechado no mundo, na ordem dos jesuítas. Ele obteve a autorização expressa desde o início
do próprio superior geral da Ordem dos Jesuítas para manter a correspondência, o contato e partilhar a sua experiência espiritual com o seu irmão Teodoro. Vou dar só um exemplo. No dia 22 de junho de 1842, no dia seguinte da entrada de Afonso Maria no noviciado dos jesuítas, ele recebe uma carta do superior geral dos jesuítas, e nesta carta o superior geral lhes diz: eu vos dou a partir de hoje o nome de irmão em nosso Senhor. É a bela tradição, você entra no noviciado, você recebe o nome de irmão. Irmão no sentido mais estrito, pois foi a partir de ontem, dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, que eu tive o conhecimento da dispensa acordada pelo Santo Padre, o Papa, que quis me colocar a todo este negócio e que receber a vossa súplica com verdadeira satisfação. Afonso Maria Ratisbonne recebe uma autorização do Papa para se tornar jesuíta, para entrar na companhia, e é o superior geral que o acolhe, acolhendo-o na entrada do noviciado. E durante 10 anos, Afonso Maria Ratisbonne agradece a experiência que ele faz com os jesuítas e, ao mesmo tempo, permanece profundamente ligado ao Teodoro, de uma certa maneira, e assim que nós vemos entre irmãos e irmãs de Sion, de uma certa maneira já preparando aquilo que vai se tornar mais tarde a obra de Sion, a fundação de Sion, das religiosas, dos religiosos de Nossa Senhora de Sion. Eu gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, do padre Teodoro, eu praticamente não dei nenhuma data. Ele foi ordenado naquela década de 1830, alguns anos antes da conversão do irmão dele, Maria Afonso, que também se tornou depois. Aqui uma pergunta: como foi o entendimento do pai dos irmãos Ratisbonne frente à conversão? Veja bem, em relação à conversão do Afonso, não tem relação porque o pai já tinha falecido. Em relação à conversão do Teodoro, foi muito conflitante. O pai estava doente, ele ia visitá-lo e, num certo momento, ele queria, inclusive, tinha a esperança de poder até batizar o pai. O sonho de batizar os membros da família sempre esteve presente na vida deles. Só que ele viu que o pai não estava aceitando aquela sugestão. Então, para ele não deixar o pai num conflito na hora que o pai já estava morrendo, ele se afastou, inclusive porque havia membros da comunidade que não queriam que ele ficasse perto do pai dele naquele momento. O pai aceitou quando ele disse que era cristão. Não teve tanta facilidade de aceitá-lo como padre, mas não quis se envolver para aceitar uma possível conversão. Para dizer o seguinte agora: naquela época, a igreja tinha uma dimensão missionária muito grande. Quantas congregações religiosas missionárias se fundaram naquele mesmo período, do século XIX? Os dois irmãos, certamente eles ficaram envolvidos com esse dinamismo dentro da Igreja Católica, da qual eles começaram a fazer parte. O padre Teodoro também dentro de uma comunidade religiosa, que eram os padres de São Luís. Só que eles começaram, eu não diria só intuitivamente, mas inspiradamente, a pensar: não vamos pensar em abrir uma congregação missionária que vai trabalhar no extremo sul da América do Sul, ou no Alasca, ou na Ásia, ou na África, como muitas congregações faziam. Nós temos que descobrir a nossa missão junto ao nosso povo. E aí que começou então a obra de Sion, que seria, primeiro era uma obra de regeneração em relação ao seu povo. A partir daquele momento eles começaram a perceber que, no conceito da época, o modo de regenerar seria que os judeus também se tornassem cristãos. Depois houve uma certa evolução dentro da própria igreja, onde não se fala mais necessariamente de conversão no sentido de batizar,
mas de conversão no sentido de cada pessoa se converter para Deus. E a obra de Sion foi surgindo com essa preocupação. Nós, como dizia de um modo mais ou menos implícito o Padre Maria, não é possível que Nossa Senhora veio do céu para me converter, para eu ficar sendo professor de matemática no colégio jesuíta. Não está escrito nesses mesmos termos, mas era um pouco a intuição. Aqui, aquilo que o Padre Donizete leu para nós, que o Papa deu a permissão para que ele se tornasse o irmão jesuíta. Para quem gosta de analisar a história, tem uma história muito complicada, muito antiga. Os convertidos do judaísmo não podiam se tornar jesuítas. A companhia, daí quando o Papa disse sim, você pode, aí houve uma abertura de exceção para o caso dele. Evidente, com a conversão tinha tido aquela repercussão em Roma. Mas eles se dedicaram, cada um no seu nível. O Padre Teodoro à formação, com um grupo de colaboradoras, sobretudo a colégios, acolhendo crianças de famílias judias, onde tinha também a perspectiva de uma formação religiosa cristã. E ele dedicou a vida dele como um grande pregador, muito procurado na França, em muitas paróquias, onde ele ia e fazia pregações dirigidas à comunidade judaica que ia ouvi-lo, mesmo se de um modo meio polêmico. Ele dedicou a vida toda dele ao trabalho pastoral em Paris, na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, e a essa formação desses colégios, dessas escolas, junto com essas colaboradoras que vieram e um grupo de padres que começou a se reunir em torno dele. Enquanto que o padre Afonso, ele tinha um outro temperamento e ele se formou, ou melhor, evoluiu numa outra linha de atividades e de fundações. Mais um elemento de resposta àqueles que nos perguntaram sobre a relação dos irmãos Ratisboni com seus pais, com a sua família. Eu havia dito que Afonso Maria estava noivo com a sua prima Flor, e de fato, logo após a sua experiência em Roma, ele, por obrigação, por consciência e por necessidade de dar uma explicação, escreveu uma carta à sua noiva. E eu tenho a resposta de Flor, datada de 6 de março de 1842. Vou citar algumas linhas. Vejam como ela responde, e aqui nós temos alguns elementos já da relação com a família entre Afonso Maria Ratisboni, seus pais e, evidentemente, seu tio, já que Flor era alguém próxima dele, era filha do seu tio, era sua prima. Flor Ratisboni escreve assim: quando eu te prometi, Afonso, há 1 ano atrás, de ser a sua companheira, eu estava feliz, porque esta união pressentia a minha felicidade e trazia também a felicidade à alma do meu pobre pai, assim como respondia aos votos de um tio que tem direitos ao meu amor, ao meu reconhecimento. E, sobretudo, porque eu estava segura da bênção de minha mãe, que está nos céus. Vejam que há um acordo, tanto dos pais vivos como já falecidos, de aceitação desta união entre Flora e Afonso Maria Ratisboni. E no final da carta ela diz: Afonso, você me fez muito mal, eu o esqueço. Tu quebraste o coração do meu pai, isso também eu esqueço. Doravante, eu te amo como um irmão. Seja feliz, uma judia sabe perdoar. Eu gosto dessa carta porque há um rompimento de relação daqueles que estavam, digamos, prometidos ao casamento, à união, e ela, como judia, fala em perdão. O que significa dizer que daqui por diante a família dela vai dar todo o apoio aos irmãos Ratisboni, tanto ao Teodoro como ao Afonso Maria, a tal ponto que mesmo para algumas fundações de Sion mais tarde, e em especial em Jerusalém, e o irmão Hélio vai nos apresentar este tema de Roma a Jerusalém, em uma das próximas conferências, apresentações,
A família Ratisbonne dá seu apoio, ajuda, inclusive, do ponto de vista financeiro, ajuda as primeiras obras de Sion para que Sion cresça, se desenvolva. É a minha maneira de responder que as dificuldades, elas existiam, mas os encontros, as alegrias, o valor da família, do fato de ser uma família judaica, estava muitas vezes acima das dificuldades. Não esqueçamos que entre Teodoro e Afonso, há 11 anos de idade. Teodoro já é padre em Paris, há 11 anos de diferença, bem lembrado. E Afonso, ele é um jovem. Por isso que eu comecei citando aquela carta, Teodoro, que está pregando em uma igreja, e quem está lá ouvindo o irmão, Afonso Maria Ratisbonne. Termino com isso para dizer que muitas vezes nós valorizamos demais os conflitos entre os irmãos. E o que nós vemos de fato? Não são tantos conflitos, mas uma união, uma relação de amor, um cuidado e um carinho que o irmão tem para com o outro. Há cartas contínuas do Afonso ao Teodoro durante o noviciado, durante o período de formação dos jesuítas, há encontro entre eles, e quando eles se encontram na rua chamada Huguet-Trouin, em Paris, em 52, aí eles formam comunidade e aí eles iniciam, os dois irmãos Ratisbonne, esta experiência concreta de vida, de Sion, de obra, de ação, de carisma de Sion. Acho admirável essa frase, né? Uma judia sabe perdoar. Sim. Da Flora para o Afonso. É uma frase fantástica. Agora, também, quando eu falo que havia esses conflitos, naqueles momentos em que eles tiveram esses conflitos, foi um momento de sofrimento para eles, mas a gente percebe mais da parte do padre Teodoro. Agora, é evidente, havia tudo aquilo de comum, a mesma família, e eles conseguiram, sobrepujar e fazer um trabalho comum. Tanto é que os dois vão se envolver com a formação desta obra de Sion, inclusive com a participação de alguma ajuda financeira, etc., e apoio dos outros irmãos que mesmo não se tendo tornado cristãos. Alguém nos pergunta, Padre Hilário, se tem algum livro em português sobre a vida dos irmãos Ratisbonne. Eu penso em especial aquele itinerário da vida deles. Eu acho que está até disponível em um dos nossos sites, traduzido em português. É claro que o original ele é francês. Então, se lembra talvez de uma outra obra em português sobre os irmãos Ratisbonne? Nós temos aquelas obras sobre a vida dele, do padre Teodoro, que foi publicado pelas Irmãs de Sion, né? Uma coleção que começa com evocações. Isso que eu me baseei foi, sobretudo, numa biografia que ele mesmo fez, numa autobiografia, como introdução a um livro chamado Filosofia do Cristianismo, que é um livro de diálogo dos alunos com o professor Botan. Mas as Irmãs Sion, sobretudo, publicaram uma porção de livros, evocações, com uma porção de documentos, correspondências. É uma obra, digamos, interna das irmãs, mas eu acho que há uma possibilidade de acesso, isso eu não posso garantir agora, eu acho que há uma possibilidade de acesso a essas publicações. Há obras mais completas, sem dúvida, o Padre Hilário nos lembra, e eu envio os nossos internautas ao site de Sion, sion.org.br, e neste site vocês vão encontrar uma pequena revista chamada In Sion, tem diversos números sobre os irmãos Ratisbonne, com pequenos textos, e outros materiais, em português, é claro, com leitura mais fácil. É claro que essa obra de 5 volumes, publicada pelas Irmãs de Sion e traduzida em português, são obras, digamos, mais completas, mais consistentes, que também podem servir como aprofundamento para uma leitura maior.
Para terminar, eu gostaria de agradecer, em nome da Congregação Religiosa Nacional de Sion, a presença do Padre Hilário, que também é superior-geral, que conhece, como vocês perceberam, muito bem a nossa história, o Padre Hilário que reside no Tabor, juntamente com o Padre Faustino, o Diácono Maico, e lembrar a todos que vamos continuar nossa apresentação, e há uma certa lógica, uma certa sequência na nossa apresentação desta semana. Sion e sua história. Nós começamos hoje Sion e os irmãos Ratisbonne, falando um pouco do início desses irmãos, Teodoro e Afonso Ratisbonne. Amanhã nós teremos em direto de Paris o Padre José Maria, que vai centrar sobre essa experiência do 20 de janeiro, o seu valor e as suas consequências para Sion, para a família de Sion. Depois teremos no dia 6 de maio, na quarta-feira, o irmão Hélio, que mora em Jerusalém. Ele vai nos falar justamente a partir de Jerusalém, onde ele vive, sobre como foi, não só a chegada, mas ao longo de toda a história de Afonso Maria Ratisbonne, como foi a sua vida. E o título é De Roma a Jerusalém, do 20 de janeiro, passando pela sua formação, passando por Paris e da primeira experiência com Teodoro Ratisbonne, e ele viveu de 55 até 1884, até a sua morte em Jerusalém, em Ain Carem. Na quinta-feira, no dia 7, a irmã Ivete, que é uma irmã de Sion, que mora em Aracaju, ela que vai nos apresentar Sion do ponto de vista bíblico, o nome de Sion a partir da escritura, da tradição. E na sexta-feira, o padre Valdenício, também de Sion, que é o pároco da paróquia São José, da centenária paróquia São José, nossa primeira paróquia no Brasil, aqui em São Paulo, no Ipiranga. O padre Valdenício vai nos falar sobre o legado dos irmãos Ratisbonne. Hoje, o carisma, a missão, as atividades, o que fazem, como vivem, como dão um testemunho de vida, quem é de Sion. Irmãos, irmãs, associados, amigos, paroquianos, todos aqueles que de maneira ou de outra nos acompanham, se alimentam da espiritualidade de Sion e são chamados a dar um testemunho conosco de Sion na igreja. Muito obrigado. Teria duas observações a fazer, as complementações. Primeiro, no Tabor, além de nós três, que você já citou, nós temos 4 jovens que estão lá fazendo discernimento vocacional, e lá na nossa comunidade do Tabor, que como todo lugar está confinada nesses dias, né? Usando também as máscaras quando necessário. Inclusive ao lado da nossa comunidade tem a comunidade chamada São Francisco, onde tem a Rosana, que estava e deve estar ainda nos assistindo aqui, e que é também professora de teologia moral. Outra coisa para terminar, se no início o objetivo era a conversão, ao carisma de Sion não é só da congregação de Sion, eu dizia no início, é o carisma da igreja. E a igreja hoje apresenta, de um modo mais amplo, essa ideia de um diálogo interreligioso com o judaísmo. De um modo especial, a partir do Concílio Vaticano II, que teve também, na sua organização e na elaboração desses documentos, uma influência de pensadores das duas congregações de Sion, das irmãs e dos padres, ou dos, hoje nós chamamos, religiosos de Nossa Senhora de Sion. Assim como nós temos outras casas de formação também no Rio, em Castro e também no exterior. Queria agradecer essa possibilidade. Tem uma pergunta: o que levou o Padre Hilário a Sion? Eu respondo em 2 palavras. Não foi uma grande evolução, foi o fascínio que eu encontrei quando eu ouvi a história do Padre Maria Afonso Ratisbonne. Eu era aluno de um colégio jesuíta aqui de Ipiranga, São Francisco Xavier, e nossos velhos padres, sobretudo o Padre Balim, como depois também o Padre Vital, foram lá um dia falar de Sion. Para mim, eu era um moleque, criança, lá do interior de Santa Catarina, não dizia muita coisa,
Mas quando ele contou a história do padre Afonso, eu fiquei fascinado. E daí começou a surgir, não vou dizer grandes definições, mas surgiu o interesse em fazer parte dessa família de Sion. E nela nós estamos aqui até hoje. A pergunta é feita ao Padre Hilário e a mim, então eu gostaria de responder também em 2 palavras. O que me levou a Sion foi o interesse, o amor pela Bíblia. E o que me fez ficar em Sion foi, juntamente com a Bíblia, a relação de diálogo, de espiritualidade, de profundidade que nós encontramos a partir da Bíblia, na sua relação com o povo judeu, a atualidade desta palavra. Tudo se encontra na Bíblia, e em especial o próprio nome Sion. E com Sion eu me encontrei em Sion. Muito obrigado e até breve. Boa noite, obrigado.